Vamos retomar, então, essa fala do ex-presidente Lula. Ele fala sobre essa questão da democracia, né? Não vivemos numa democracia plena por conta desses vários problemas, inclusive, que você coloca aqui para gente, de instituições. Ele cita esse caso da Miriam Leitão, né? Do ataque de Eduardo Bolsonaro a Miriam Leitão. Ontem, inclusive, a gente deu aqui que Lula se solidarizou com Miriam Leitão, apesar de ela ser uma crítica constante dele, né? Do ex-presidente Lula. E ele foi agradecido por ela e pelo filho dela, Matheus Leitão, também. Os dois agradeceram essa solidariedade do ex-presidente Lula, isso foi bastante importante. Então, ele traz essa questão da democracia e traz essa formação de chapa com Alckmin, que deve ser oficializada ali, talvez já na sexta-feira, quando o PSB colocar Alckmin à disposição da chapa, né? Então, vamos falar também um pouquinho sobre esse contexto, já pensando em futuro. Olha, essa fala do Eduardo Bolsonaro é uma fala torpe, né? Quer dizer, é uma fala que um deputado federal faz um comentário desse tipo, que ele ratifica tudo aquilo que a família Bolsonaro está falando. Nós não gostamos da democracia, nós não gostamos do Congresso, a gente não gosta do Supremo Tribunal Federal, a gente não gosta de ser fiscalizado, nós queremos fazer tudo que a gente quer, o país é nosso e nós vamos botar a mão nas riquezas desse país e os brasileiros, os demais brasileiros que se danem. É um pouco esse raciocínio, né? E eu não deixo de associar, inclusive, a lógica da milícia à família Bolsonaro. Eu acho que eles estão envolvidos com isso, né? E o jogo é pesado, o jogo é um jogo de destruição da imagem dos outros, é o que tentaram fazer com a Miriam Leitão, apesar de todas as reações, ficou no ar essa questão, não é? E vai ser muito pesado, muito mais pesado daqui para frente até as eleições, porque eles vão atacar todos os que criticarem o governo. E vão fazer isso das piores maneiras, quer dizer, tentando destruir a reputação, atribuindo crimes a quem não tem, inventando mentiras, inventando fake news e tentando fazer com que aquele grupo mais coeso em torno do Bolsonaro, que dá sustentação a ele, seja alimentado por essas controvérsias, esses radicalismos, né? Agora, tem uma questão que tá na mesa, né? É o depois da eleição. Se nós já temos dúvida de como vai se processar esse período até as eleições, há duas questões que importam considerar aí. Quer dizer, a primeira é, se o Lula ganha, ele leva? Essa questão não é uma questão simples de ser respondida, porque ele acaba de declarar, por exemplo, nos jornais, que ele vai mandar de volta para os quartéis 8 mil militares. Evidente que esses militares não gostaram dessa ideia. Né? Quer dizer, e esse esquema, vamos dizer assim, que sustenta o governo, é um esquema criminoso. Então, se houver de fato a restauração da democracia, muitas dessas pessoas vão ser processadas e muitas vão ser postas na cadeia, porque, na verdade, elas estão roubando o dinheiro do povo, não é? E não tem hoje uma capacidade nem da Polícia Federal, nem da Justiça, né, de fazer frente a esse assalto. Por quê? Porque foram controlados pontos estratégicos para poder impedir que os processos judiciais cheguem às instâncias de decisão que emitiram essa ordem. Pode corromper, pode roubar, pode explorar a terra pública, invadir, pode fazer mineração clandestina, pode tudo. Quer dizer, e a própria questão da governabilidade está colocada. Quando o Lula fala assim, eu preciso de ter uma relação boa no Congresso para poder aprovar as coisas, está aí um ponto central. Hoje em dia, depois do remanejamento, vamos dizer assim, da janela de troca de partidos que os deputados tiveram, né, o PL, o Partido do Presidente, ficou com 75 parlamentares. Né? A União Brasil tem 52, republicanos têm 40, o PT tem 56. Né? Quer dizer, então, nesse quadro, fazer uma composição com o centro, nomeadamente indicando o Alckmin para vice como uma coisa simbólica, olha,
eu estou falando com vocês que não são bolsonaristas, né? E mesmo antes eram antipetistas, avaliem agora se a situação mudou, se nós precisamos lutar juntos para a defesa da democracia ou se nós podemos deixar a coisa rolar e o Bolsonaro ter o segundo mandato dele. Não é uma coisa desprezível essa possibilidade. O Orbán na Hungria acabou de se eleger para o seu quinto mandato, né? Ele é um primo-irmão do Bolsonaro na linha de ação totalitária, autocrática, impositiva, destruidora das instituições, né? E o Bolsonaro começa a ter maiores esperanças. As pesquisas estão apontando uma melhora na posição dele, eleitoral. Isso é o reflexo da caneta do presidente, que está soltando dinheiro como nunca se viu antes, assim, para favorecer uma eleição. Ele usando o dinheiro público, que deveria ser impedido de fazer isso, né? Então, o Lula, eu continuo achando que está montando a possibilidade de um governo fazer algumas mudanças importantes, não é? Para cumprir a promessa que ele tem feito. Quer dizer, vamos botar 3 vezes na mesa do povo brasileiro um prato cheio de comida, que é o mais importante, o mais essencial para a vida de todos nós. Vamos pensar numa reforma trabalhista que possa recuperar direitos dos trabalhadores. Vamos pensar, enfim, quer dizer, em uma política de restauro das instituições democráticas. Não é fácil fazer isso, né? E precisa de muito apoio. Para buscar esse apoio no Congresso, não dá para ser principista. Você tem que fazer negociação. Você tem que aceitar a diferença e de que a soma de todos aqueles que são contra o Bolsonaro é alguma coisa como 70, 75% da população brasileira, que precisa se expressar politicamente para ganhar essa parada, não é? E nesse momento nós não estamos vendo esses 75% se posicionando francamente em favor da democracia e em favor, né, das mudanças necessárias para que isso ocorra. Claro que nós temos uma parte definida já, que está em torno dos seus 40% que está apoiando o Lula. Do outro lado, nós temos uns 30% que estão apoiando o Bolsonaro, né? E tem esse meio de campo que vai decidir o jogo, né? E é aí justamente que a estratégia de mobilizar o Alckmin para estar junto é que é importante. É que esse meio de campo, né, ele precisa compreender que está dependendo do seu voto o próprio futuro, do seu emprego, do seu salário, da qualidade da sua remuneração, da qualidade do SUS para atender às suas necessidades, da qualidade das escolas públicas para botar os filhos aí. Quer dizer, então, o jogo é pesado, né? Ele vai ficar mais pesado até as eleições, né? Mas é preciso que nós, que somos a maioria, nos expressemos politicamente como maioria. Nós não estamos fazendo isso, né? E isso significa não só apoiar o PT, né, mas apoiar esse movimento de que o Lula faz referência, que é mais amplo do PT, que encontra respaldo, inclusive, em setores do centro da nossa sociedade, né, para garantir que as instituições funcionem, que a justiça funcione, que o crime seja combatido e que o país retome, vamos dizer assim, uma rota de inclusão social e redução da desigualdade. Nós estamos vivendo hoje os piores índices que o Brasil já teve de qualidade de vida, né? A gente está descendo no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano, né? Então, recuperar isso não é uma tarefa fácil. Para qualquer governo que surgir depois do Bolsonaro, né, a tarefa é uma tarefa hercúlea, é muito grande, né? E se o Bolsonaro realmente continuar, né, o que também é uma possibilidade, ainda é, né, então nós vamos ver o fim das instituições democráticas brasileiras mesmo. Aí, mesmo que depois ele saia, ainda é mais difícil a reconstrução democrática do país. Então é um momento particular muito importante hoje em dia, em que o eleitor, a eleitora, o jovem que está sendo convocado para se manifestar, para votar também, eles têm que ter consciência que o que está na parada hoje em dia não é o nome de quem vai ganhar, né? É o seu futuro. O futuro do Brasil
como ele se desenhar, vai permitir que os jovens pensem no futuro que eles podem ter. Se não tiver futuro para o Brasil, não tem futuro para a juventude, não tem futuro para essa população com um emprego precarizado, não tem futuro para ninguém. Então é uma escolha que não é difícil de fazer se a gente puser nesses termos, mas o que tem a avassaladora quantidade de mensagens de fake news, né? E esse embate que o Eduardo Bolsonaro está promovendo agora, como eu trago isso como um símbolo, ele vai continuar fazendo isso, os outros que são do mesmo time vão continuar fazendo isso, tentando destruir as reputações e acabar, vamos dizer assim, com o oponente. A ideia deles é exterminar o inimigo, não é tratar como adversário, né? No qual, depois que a partida terminou, vocês se cumprimentam e vão partir para a próxima disputa, né? Quer dizer, é uma situação delicada, é uma situação em que o Lula está atuando de uma maneira correta, né? E é preciso compreender que daqui a 6 meses nós vamos saber o que o Brasil nos reserva como futuro. E é preciso atuar até lá, não pode ficar parado esperando que as coisas aconteçam. Primeiro que o Brasil não aguenta mais 4 anos dessa destruição que a gente viu acontecendo, né, nesses últimos anos. Eu acho interessante quando você traz isso do fascismo, né, via Eduardo Bolsonaro, eleger inimigos, né? O Lula, numa fala recente, disse isso, né, de que Alckmin nunca foi inimigo dele, ele foi um adversário político, que ele combateu ali, enfim, mas nunca um inimigo, e por isso, enfim, essa composição se dá hoje. Só para a gente finalizar, Silvio, vamos falar sobre o programa Le Monde Diplomatique Brasil, vai ao ar hoje, às 9h30 da noite, aqui na TVT, com o tema o aumento dos preços da eletricidade. Conta rapidinho para a gente sobre. Nós estamos trabalhando com 2 especialistas na área que estão nos contando sobre as estratégias de construção do modelo energético brasileiro. O que tem de hídrico, o que tem de eólico, o que tem de fotovoltaico, acho que é isso, né? Quer dizer, energia solar, né? E como as termoelétricas estão entrando na parada, o que está acontecendo com as hidrelétricas. Nós precisamos entender um pouco como funciona esse complexo sistema para poder identificar a razão dos aumentos de preço. Mas, de novo, está presente a ideia de que são empresas privadas que estão maximizando o seu lucro em detrimento do atendimento da população e da qualidade do seu serviço. Isso é invariável, isso está acontecendo em todas as áreas, inclusive no sistema elétrico. Então, vamos tratar disso hoje. Tema importantíssimo. Silvio, sempre um prazer te receber e conversar e te ouvir por aqui, viu? Um beijo enorme, uma boa semana para você, bom trabalho por aí, até terça-feira. Um beijo, uma saudação aos nossos telespectadores, telespectadoras. Até a próxima, terça-feira. Até.